E aí, futuros criadores e criadoras de jogos digitais, tudo bem com vocês? Eu sou o Luan Martins e essa é a nossa primeira aula de roteiro. Então, nessas aulas de roteiro, eu vou ensinar vocês como criar histórias para jogos, como contar histórias e como aplicar as técnicas para prender o jogador por mais tempo. Aí você pode estar se perguntando, mas Luan, os jogos que eu jogo não têm história? Sim, nem todo jogo vai ter história, tá? Então, os jogos casuais, principalmente, não vão ter história nenhuma, a maior parte deles. O nosso foco aqui são os jogos mais complexos, jogos de console, geralmente, que contam histórias, né? Que prendem o jogador ali por várias e várias horas. Então, esse é o foco dos nossos jogos produzidos nessa aula de roteiro. E como que vai ser, como que é um roteiro para jogo, né? Como que a gente vai desenrolar isso daí? Ao decorrer das aulas, eu vou aplicar as técnicas, passar as técnicas para vocês e depois ir aplicando em um roteiro que eu estou desenvolvendo, tá? Então, à medida que a gente for avançando nas aulas, a gente vai também construindo um roteiro juntos. Eu faço o meu aqui e vocês colocam em prática o de vocês aí. Porque qual que é o modo mais fácil de escrever um roteiro e de encontrar as dificuldades que você vai ter ao fazer um roteiro? É simplesmente fazer um roteiro. Então, se você não fizer, você não vai saber onde que vai dar certo, onde vai dar errado e não vai conseguir evoluir essa habilidade sua. Então, se você quer fazer roteiros, quer trabalhar com isso, quer colocar seu jogo em prática, tirar sua ideia do papel, então o primeiro passo é escrever esse roteiro na vida real. Belezinha? Então vamos lá. Como que é um roteiro para jogo? Roteiro para jogo, basicamente, ele é a mesma coisa de um roteiro para filme, ele é muito parecido. Tanto que, ao decorrer das aulas, vocês vão ver que eu vou citar bastante filmes, vou dar exemplos de filmes até para ficar mais fácil para vocês entenderem o que eu estou querendo falar, beleza? Outra coisa, uma coisa na verdade, que difere o roteiro de filme para o roteiro de cinema, não? Roteiro de jogo para o roteiro de filme, tá? É que o roteiro de jogo, você tem um jogador ali o tempo todo conectado, controlando o personagem principal. Então você tem muito mais facilidade para prender ele e fazer ele sentir as emoções que você quer passar. No cinema isso é um pouco mais difícil, você tem que usar outras técnicas a mais para prender o espectador ali. No jogo, como ele já está ali controlando o personagem, é muito mais fácil dele se identificar com as coisas que estão acontecendo naquele mundo. A primeira dúvida que a gente tem aqui é porque as pessoas gostam tanto de ouvir histórias. Então, de modo geral, por que uma pessoa gosta de ouvir história? Por que eu gosto de ir no cinema, jogar jogos? Porque isso dá a possibilidade de a gente vivenciar coisas que nosso dia a dia não permitiria. Então, eu não posso ser um super-herói com superpoderes, voar pelo planeta Terra no meu dia a dia. Eu não tenho super força ou eu não vivo uma história de um romance que termina em morte. Então, por que a gente gosta dessas histórias? Para ter essa experiência sem ter que viver essa experiência. Então é isso que traz essa parte de cinema, jogos, contar histórias tanto pra gente. Ao decorrer do curso, a gente vai ver mais essa parte sobre contar histórias e como torná-las mais realistas, mais interessantes. Mas à medida que a gente for aprendendo, a gente vai chegar numa etapa que é a criação de personagens, que é onde as pessoas mais têm dificuldade, geralmente. Então você que já está com uma ideia de roteiro aí, começa a imaginar o jogo que vocês vão fazer. Então, já sabem que a pessoa gosta de ouvir histórias, todo mundo gosta de ouvir e vivenciar histórias. Agora vamos pensar no nosso personagem principal da nossa história. Então, como que tem que ser um personagem? Ele precisa ser humano? Não, não precisa necessariamente ser humano, né? A gente tem vários exemplos de jogos aí que o personagem principal não é um ser humano. Só que o que ele precisa ter? Ele precisa ter características humanas. Então ele precisa demonstrar que ele tem um pensamento humano, ele tem que ter um objetivo, ele tem que ter traços, gestos, se comportar como humano em algumas situações, tá? Esse personagem, o nosso personagem principal, precisa necessariamente ser o bonzinho, certinho? Não também. O jeito mais fácil de fazer um espectador, jogador, se identificar com o personagem de vocês é ele ter defeitos e cometer erros. Então a gente gosta muito, nós seres humanos, gostamos muito daquilo que lembra a gente. Então se a gente erra, o nosso personagem principal pode errar também. É até interessante isso que faz a pessoa se sentir mais próxima dele. Se ele for um super-herói fodão lá,
ele precisa de outras maneiras para conquistar as pessoas. Se ele cometer um errinho ali, um errinho aqui, você fala, nossa, ele faz cagada igual eu. Não gostei desse personagem aqui, não é o certinho da vida não. Certo? E a última coisa que dá para vocês pensando já, preparando para nossas próximas aulas, é o objetivo do personagem. Então tudo tem que ter uma motivação dentro do nosso jogo. Então o personagem não pode estar lá simplesmente acontecendo algo para ele sair correndo e querer lutar contra o crime. Não, ele tem que ter uma motivação principal. O que faz ele sair da zona de conforto dele e ir lutar contra o crime. E de preferência, essa motivação tem que ser algo além do personagem. O objetivo principal dele tem que ser algo que ele não conseguiria conquistar a primeiro momento. Então ele tem que ter um desafio aí, você tem que causar emoção no espectador, no jogador. Então tem que fazer com que ele ache que não vai dar certo até o momento que ele começa a jornada, ganha suas habilidades para conseguir fazer isso dar certo. Qual que é o objetivo disso tudo? É você conseguir gerar uma emoção, despertar a paixão do jogador pelo personagem, você ele se sentir na pele do personagem e assim causar todas as emoções possíveis na cabeça do jogador, né? Então, desde raiva, alegria, tristeza, fazer ele se sentir na pele do jogador mesmo, certinho? Então, ó, a gente já aprendeu algumas coisas nessas aulas. Primeiro, a gente já aprendeu que as pessoas gostam de ouvir histórias e por que elas gostam de ouvir histórias. Segundo, nosso personagem. O personagem não precisa necessariamente ser humano e é até bom que ele tenha alguns defeitos para a pessoa se sentir mais familiarizada com ele. O personagem precisa ter uma motivação e um objetivo. Então, qual que é a tarefa para casa para vocês aí que estão querendo começar a pensar no roteiro de jogos para vocês aí? Não necessariamente de jogos, tá? Se você tem interesse em fazer roteiro para cinema, a maior parte das aulas aqui também vai ajudar vocês. Então, tarefa para casa. Pensa em uma história, tá? Uma história de forma geral, sem muitos detalhes, só o que é essa história. Idealiza o personagem principal dessa história, qual é a motivação dele, por que ele está fazendo o que ele está fazendo, e qual que é o objetivo principal dele. Lembrando que esse objetivo tem que ser inalcançável no primeiro momento, tá? Aí, ao decorrer das aulas, a gente vai evoluindo essa história, beleza? Então, se você gostou, se você quer aprender mais sobre roteiro, não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. Deixa os comentários o que vocês estão achando das aulas, tá? Não só dessa, como das outras aulas de jogos também, para a gente ter uma noção e preparar um conteúdo mais direcionado para vocês. Beleza? Até mais, pessoal! Falou!